Toda alma, seja grande ou pequena, deve ser purificada após a morte. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje chama-se O Livro dos Mortos. Segundo as crenças culturais dos habitantes do Egito Antigo, o livro da morada oculta aproxima-nos do mundo do ritual funerário e da jornada da alma para o mais além, após a morte. Envolto em ataduras de linho, escritas nos sarcófagos e até na pirâmide de Unas, em Saqqara, foi encontrado o texto do Livro dos Mortos. Estes papiros, dos quais não há uma cópia única, foram encontrados em Mênfis, Tebas e Heliópolis, em diferentes dinastias. Após a morte e antes do funeral, houve no Egito uma cerimônia, que costumava durar 72 dias, em que se preparavam o corpo e a alma do defunto. O corpo unido com as energias mais densas, para que estas permanecessem neste mundo e não seguissem o falecido para o além. As oferendas feitas ao falecido não eram para o uso físico, como costumavam pensar. Os egípcios acreditavam em um duplo ou Ka, que todas as pessoas e coisas têm. Essas oferendas foram organizadas de modo que seus duplos pudessem servir a alma ao longo do caminho. Porque, assim como o sol, quando se esconde, passa pela escuridão para se rejuvenescer e se purificar, assim também faz a nossa alma. No Livro dos Mortos, ou na Residência Oculta, se reúnem diferentes textos de temas diversos, desde passagens dos textos dos sarcófagos a receitas mágicas para superar os demônios, uma descrição do peso do coração ou da confissão negativa da alma. O texto dos sarcófagos descreve o itinerário, repleto de perigos, portões e circuitos que as almas devem seguir. A alma sobe no barco solar e é conduzida por um barqueiro. Na primeira hora do Duat, primeira hora da noite, quando o sol está escondido, os mortos estão conscientes e horrorizados. Se eles são hábeis, se possuem os amuletos de proteção e se eles conhecem as palavras mágicas, conseguem enganar a serpente guardiã dos mundos subterrâneos. Então, eles entrarão pelo oeste na terra da outra vida. O livro da Residência Oculta inclui aproximadamente 200 encantamentos ou capítulos, alguns muito longos e muito antigos, cujo conhecimento permitia que o falecido se dirigisse ao mundo inferior, que ele deverá percorrer na viagem pelas 12 regiões do Duat, reconhecer os deuses que serão favoráveis a ele e os guardiões dos pilonos e das cidades, saber despertar a sua benevolência através das orações e, sobretudo, não permitir ser maltratado pelos maus espíritos, nem se surpreender pela cobra que come o nome ou a memória da pessoa. A leitura das litanias era feita pelos sacerdotes, em um estado de pureza ritual, olhando para a múmia do falecido. Um antigo texto diz: "Levante-se para a vida, porque olha, você não está morto." As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo O Livro dos Mortos, escrito por Isabel Serna, que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse em temas relacionados à filosofia, ciência, história, arte, entre em contato com a gente. Eu sou o professor Uibirá Barreto, voluntário da Nova Acrópole.